Olá, no programa de hoje nós vamos conversar novamente sobre a questão do Rio Doce em Governador Valadares, os estragos da mineradora Samarco desde o ano passado, ainda no Rio Doce. Para isso eu estou recebendo em nosso estúdio o engenheiro de São Paulo, Alexandre Valente, que vai falar um pouco do trabalho que ele realiza no país e também fazer uma análise da situação do Rio Doce e as causas e o que implica aí a participação da Samarco, toda essa situação do Rio Doce. Muito obrigado pela sua participação. Eu queria que o senhor falasse um pouco primeiro do seu trabalho. O senhor é engenheiro? Que tipo de trabalho eu sou engenheiro industrial mecânico, tá? A gente faz planejamentos industriais, né? De plantas industriais, que vai desde indústrias químicas, metalmecânica. Então, dentro do planejamento industrial entra tudo. Há afluentes industriais, a água, por exemplo, que pode entrar, ser tratada para ser utilizada na planta industrial, e os efluentes industriais. Então, voltando, né, iniciando no assunto da Samarco, o rejeito nada mais é do que aquilo que a mineradora concentrou de minério. O minério é de baixo teor, lá na jazida, é de baixo teor. Ela usa uma flotação, ela moe o minério, depois faz uma flotação em coluna d'água para separar o que é sílica, o que é alumínio, os indesejáveis do ferro. Bom, a grande questão ela vai tirar o ferro, né? E a retirada desses elementos todos aí, que é a parte complicada. Os elementos indesejáveis vão para a barragem de rejeitos. Então, a barragem que é a que rompeu. Então, nós tínhamos ali uma coisa que a Samarco omitiu. A Samarco não disse que havia tanto alumínio. A Samarco não avisou que tinha muito manganês. Ela não disse. Ela conhece muito bem a rocha que minera, conhece profundamente para poder fazer a separação. Então, ela conhece os ingredientes. E por isso que ela obtém um bom produto. É uma boa empresa, a Samarco. Tecnologicamente, é uma boa empresa. Produz resíduos. Agora, esses resíduos são na ordem de 60% do que ela exporta. E há muitos anos também, isso tudo vinha sendo represado lá. Nós temos o início da operação na década de 70, onde uma primeira barragem de rejeitos foi usada, a de Germano. Depois, deveriam ter iniciado as operações do Fundão em 2008, mas o Ministério Público parece que tem indícios que desde 2006 eles já lançam rejeitos lá. Bom, ao todo, tinham 100 milhões de toneladas lá, tá? Porque a mineradora, ela costuma falar tudo em tonelada quando é para falar bons números. Como que a gente pode deixar essas toneladas assim claras para o telespectador ter uma ideia do que representou isso e do que saiu também? Vamos falar em números, tá? Os 50 milhões de metros cúbicos é verdade, tá? Mas eles pesam 2 quilos cada metro cúbico. Então, se tem lá, o senhor nós temos 100 milhões de toneladas, na verdade, que dá quase que 500 quilos para cada brasileiro. Então, não é pouco vazamento. Individualmente. Individualmente. A Samarco entregou para cada cidadão brasileiro 500 quilos de lama. E aí, cada cidadão brasileiro chegou lá em Mariana e derramou aquilo tudo de uma vez. É o mesmo peso da Frota Nacional de Veículos. Com essa estrada, você pega todos os veículos que estão circulando no Brasil, junta tudo e joga lá no Rio. Quase 90 milhões de veículos. Mais ou menos. Entre automóveis, caminhões, tudo, hein? Estou falando tudo. Pegasse isso tudo de uma vez e impactasse lá. Então, obviamente, houve uma vibração que inicialmente disseram, não, olha, houve um abalo sísmico. Nada disso. O que houve na realidade foi uma grande movimentação de massa, gerou ondas vibratórias, isso liquefez mais ainda a lama e aí ela fluiu. Chovia na época, mas muito pouco, né, em comparação ao período de chuvas aí do final do ano. Antes da gente ir para o intervalo, qual que é a implicação realmente da chuva, a não consequência de monitorar isso tudo? O que a chuva implicou realmente para esse rompimento? A chuva não implicou tanto quanto o volume de rejeitos. Que já estava lá. Então, obviamente, uma barragem dessa a montante, normalmente elas rompem por piping, que é o efeito da água perfurando, né? Porque a água tem que ser drenada por um tapete que vem por baixo. Então, a barragem, ela verte a água por baixo. E ela verte a água das chuvas e do rejeito também, que é lançado. Tem bastante água no rejeito. Então, o rejeito arenoso,
é jogado logo na onde está o dique e a lama atrás. Então forma-se uma praia. Então lança-se aqui e tem uma caída, a barragem tem uma caída como se você estivesse na praia mesmo. Aqui é a areia, ali é o mar. Então as lamas são lançadas lá na lagoa de decantação e o rejeito arenoso aqui, perto do dique. Aí quando vai altear, eles rastelam com as máquinas, eles juntam tudo, comprimem, faz a compactação e assim eleva e continua lançando rejeitos. Então ela vai subindo automaticamente. Ok, vamos explicar isso mais detalhadamente, nós vamos parar para um intervalo. No próximo bloco vamos então entender melhor dessa estruturação da barragem de Samarco. Nós voltamos em instantes.